Fala pessoal, bem-vindos a mais um Conversa com Quem Faz. E hoje eu estou com uma pessoa super especial aqui, que é a Edna Ribeiro. Ela que é advogada tributarista, empresarial, está em Curitiba, no Paraná, e vai contar um pouquinho da experiência dela para a gente, para você ver como que a tecnologia pode impulsionar o desempenho de um advogado tributarista. Tudo bom, Edna? Tudo jóia, Fred. Que honra estar aqui com vocês. Eu agradeço a oportunidade de poder estar partilhando aí um pouco da minha história. Legal, Edna. Bom, vamos começar. Eu vou deixar você se apresentar para o nosso público. Conta um pouquinho da sua história, conta um pouquinho quem que é a Edna e como que ela tem atuado no mercado. Ah, legal. Bom, eu sou filha de nordestinos, né? E vim ali de Recife, Pernambuco. Estou há bastante tempo em Curitiba, mas eu sou filha da terrinha, né? Então, desde muito cedo eu entendi que estar não é ser. E que para a gente ser vai um tempo de maturação, de sacrifício e de qualificação também, né? Então, vindo ali de um ambiente bem humilde, bem simples, eu entendi desde cedo que se a gente ficar sentado, Fred, esperando ali o bonde parar na nossa porta e abrir as portas, isso nunca ia acontecer. Eu simplesmente seria mais uma na multidão. E, sinceramente, eu não gosto de ser mais uma na multidão, né? Eu brinco com o pessoal que eu sempre fui aluna lá das primeiras filas, nunca fui aluna do fundão, porque isso é em tudo na minha vida, na reunião familiar, na igreja. Eu entendo que se a bênção está lá na frente, eu não tenho nada que está fazendo lá atrás, né? E é um princípio que eu aplico para os meus filhos hoje, né? A gente tem que ser sempre cabeça de alguma coisa, nunca aqueles que são levados por informações fracas ou efêmeras ou rasas, né? A gente tem que saber. E eu ensinando eles, né, me lembrei agora de quando eles eram muito pequenininhos e não sabiam inglês. Então, eu tenho três filhos, um já casado, é da área das ciências da computação, né, bem sucedido, graças a Deus, e eu falava para ele e para os demais, olha, vocês não vão cantar música em inglês. Até quando? Até quando você saber o que significa cada palavra. Então, eles queriam cantar música em inglês. Então, era um incentivo para que eles pudessem estudar e se empenhar para aprender o inglês o quanto antes. Né? A nossa vida ela é feita exatamente assim, de desafios, né? Seja pequenos ou grandes. Né? Eu costumo dizer que na estrada da nossa vida a gente vai recolhendo e deixando pedrinhas. Né? Então, quando nós decidimos andar e nos qualificar e ser o melhor naquilo que nós fazemos, independente do que seja, mesmo que seja melhor dona de casa ou melhor pai de família, né? Mesmo que seja no colégio, enfim, no que eu decidi fazer, ali é o segredo, né? A primeira chave para o sucesso é você decidir ser melhor em alguma coisa, né? Não importa o que seja. Então, nosso viés aqui sempre foi o estudo, e a gente entendeu desde cedo também que a gente não precisava saber de tudo, mas ter conexões com pessoas que também pensam igual, no sentido de desenvolver as suas competências naquilo que elas se dedicam e resolveram se dedicar. Então, é onde entra muito a auditoria na minha vida. Quando eu decidi migrar para o direito tributário, foi numa época da minha vida, como você sabe, estava tudo muito negro, né? Eu não tinha expectativas de vida ou de um futuro melhor, porque eu estava vindo de uma falência muito grande, né? A gente, de repente, de uma empresa que chegou a ter ali 1.700 funcionários, uma construção de 12 anos, a gente perdeu tudo ali naquele momento da crise que o país viveu entre 2015, mais fortemente, e 2016. Nós atendíamos muito a União, nossos contratos, basicamente, eram todos envolvendo a União Federal e todos os seus órgãos. E por conta da crise, da necessidade que o governo teve de redução de gastos, nós ficamos sem receber durante muito tempo. E isso desencadeou uma crise sem precedentes na nossa empresa, como também em tantas outras empresas. Eu me recordo ali que eu conheci histórias de empresários que tinham mais de 20 anos confecções, e de um empresário que me chocou bastante no interior de São Paulo, um senhor já de 60 e poucos anos. Ele não suportou a crise e ficar devendo e não ter dinheiro para pagar os seus funcionários, na época era mais de 2.000. Ele falou para os funcionários não irem trabalhar naquele dia. E no meio daquela fábrica de mais de 3.000 metros quadrados, ele simplesmente se enforcou, como um protesto pessoal por não admitir falhar.
né, sem olhar as nuances, porque a gente percebe que o empresário brasileiro, o empreendedor, existe uma estatística do IBGE que as empresas elas iniciam e falem, muitas delas falem nos 3 primeiros anos, né? Uma estatística que o IBGE deu em 2021 era mais 2021, 2022, não me recordo agora, era mais ou menos de 35%. E daí eu fui pesquisar, como eu estava vivendo aquele momento, eu fui pesquisar o porquê que as empresas falem, né? E para minha grande surpresa, eu descobri que poucos são os motivos pelo fracasso. Né? A maioria das empresas falem porque os profissionais, os empresários desistiram no meio do processo. Então, não foi um fracasso, foi uma desistência. Desistiram de se qualificar, desistiram de perceber o mercado, a evolução do mercado e o que poderiam contribuir com essa evolução. Desistiram de buscar parcerias que pudessem ajudar a trilhar o caminho e foram simplesmente deixando suas pedrinhas pelo meio do caminho até não ter mais uma para levar para fazer a construção. Então, diante de tudo isso, eu sabia que eu não tinha a competência, a expertise necessária para poder construir uma história de sucesso, tendo visto o meu quadro geral de fracasso, né? Então, eu fiquei nesse limbo aí durante um bom tempo, uns 3 anos ali, sentindo dó de mim mesma, revoltada pela situação, pelo mal que a falência acaba causou para mim e para as pessoas que inevitavelmente dependiam de mim, essa é a verdade, mas eu precisava andar, eu tinha uma casa, eu tinha que comer, que me alimentar, eu tinha um marido, o meu marido tinha a mim, tinha os nossos filhos, e a gente não tinha outra opção. Parar não era opção para nós naquele momento, né? A gente não poderia fazer como a viúva de Sarepta, por exemplo, fez, né? Ela parou e falou, olha, só tem esse punhadinho aqui de trigo e o punhadinho de azeite, então eu vou fazer o último pão aqui, vou esperar a morte chegar. Isso não era opção para a gente, porque a gente tinha outras bocas para alimentar e outras questões para resolver. Fugir também não era opção, porque fugir significava acabar, aniquilar de vez com o último traço de dignidade, caráter, integridade que a gente tinha ali, tinha nos restado naquele momento. Então, nós enfrentamos tudo até hoje, assumindo a responsabilidade, a parcela que nós temos de culpa no processo, mas não deixando que o passado nos paralise. Então, pensando num novo propósito na nossa vida, eu fui buscar ferramentas e parcerias que pudessem me ajudar a desenvolver os meus sonhos e projetos então atuais. E aí, nessa pesquisa, né, eu fui fazer pós-graduações, MBAs, fui fazer mestrado, para poder me qualificar e nessa área do direito tributário que eu queria atuar. E é muito engraçado que era uma época que eu não tinha dinheiro para me dedicar à qualificação. Então, eu fui buscar bolsa, né? Eu não tinha dinheiro, mas eu precisava me qualificar, eu fui buscar bolsa. E confesso que eu chorei muito com o pessoal da editoria do comercial fazer um plano com preço que cabesse no meu bolso naquela época, porque eu não tinha como pagar o que verdadeiramente esse software, né? Tudo que essa empresa oferece, essa ferramenta oferece. E fizeram um plano bem especial para mim ali, que me atendeu naquele momento, e eu comecei devagarzinho a caminhar. Não tinha clientes, não tinha nada, só tinha vontade e desejo de sair daquela situação de falência que eu estava vivendo, né? Até para resolver as questões financeiras que tinham ficado pendentes. E eu comecei minha história, né? Fui aprendendo da ferramenta, antes era ali quando você entra ali na ferramenta atendimento, tem ali os manuais que você vai lendo, que você vai aprendendo, eu não entendia nada de EFD, ESD, o que era DCTF, eu não entendia nada do E-Social, comecei bem ali em 2019, naquela implementação do E-Social para as indústrias, era aquela loucura, aquele samba do crioulo doido, chorava, Fred, porque eu não conseguia entender as coisas ali, as siglas, e fui fazer daí também, inclusive, um curso de analista fiscal para entender o que funcionava tudo. Poxa, deu super certo, porque eu não admito não saber. E eu fui saber. Então, eu brinco com os meus clientes que eu sou a advogada tributarista mais fiscal que existe no mundo, né?
porque eu fui aprender todos os meandros da ferramenta e do que, o que comporta cada imposto, como que ele é ali escriturado, como que é feito para poder realmente trazer soluções eficazes para os meus clientes, sabe? Gente, é fantástico a gente ver como que é possível a força do querer, né? A É, motivação para seguir em frente, porque a gente vê tanta gente reclamando da situação e realmente fica paralisada. A gente sabe que é difícil, não é fácil você uhum, enfrentar dificuldade e seguir em frente, mas é necessário. A gente tem que seguir em é, frente. Eu tenho tantos casos aqui na empresa também de pessoas que reclamam, 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 mas na hora de fazer alguma coisa não faz nada, não procura se aprender, tem tanta coisa gratuita, tem tanta... Olha só, a Edna foi é, buscar bolsa. Gente, é questão de iniciativa. Tem tanto material gratuito na internet que você pode aprender para dar um start. Tem tanta coisa que você pode fazer em termos de parceria para começar a aprender através de parceiros, né? É questão da gente se uhum, movimentar. Eu convidei a Edna exatamente porque, sabendo dessa história de superação dela, eu acho que pode ser um exemplo muito bom para quem está assistindo a gente aqui, se motivar a dar um passo adiante, a começar a se especializar, a começar a se embrenhar mais em tecnologia, porque no nosso direito tributário, tecnologia realmente é uma força muito aliada, e começar a se embrenhar também em mercado, né? Correr atrás de cliente, correr atrás, enfim, de gerar negócios, né? Porque a gente parado não pode, parado nada vai uhum. acontecer. Eu Você estava está comentando... Oi? Não, pode falar, depois eu concluo o que você falou. Ah, tá. Eu estava comentando, eu estava falando com a minha esposa, eu conheci uma pessoa que inclusive agora está me mentorando, e a gente foi por acaso, a gente foi num evento de uns amigos nossos, e que a gente estava até assim, será que a gente vai? Será que a gente não vai? Eu falei, não, vamos lá, pô, o pessoal é amigo, e a gente foi. E aí as coisas acontecem, né? As conexões ocorrem, e a gente precisa realmente se expor a risco, né? Ficando atrás da nossa mesa, ou ficando se lamentando dentro do nosso escritório, nada vai acontecer mesmo. A gente Não, precisa se expor para que a gente tenha um grau de sorte. A sorte acontece na medida da sua exposição, né? Assim, se você é ficar bem parado, a isso. chance de você ter sorte é muito pequena. Então, isso É. é uma coisa que todo mundo tem que aprender e todo mundo tem realmente que levar para si. A gente tem que seguir em frente, a gente tem que se expor e a gente tem realmente que buscar oportunidades. Ô Edna, eu queria saber o Às seguinte: você vezes, falou que. às vezes Ah, não, eu ia pode só falar. concluir a tua fala, que às vezes as pessoas acham, Fred, que o se qualificar tem muito a ver com, mas se eu não tiver numa faculdade ou num curso de referência, não vai ser bom. Quando eu fiz direito, eu não fiz uma faculdade de referência, ela era só uma faculdade. Hoje ela é universidade, mas o meu curso foi o segundo curso de direito. Então, ali quando como nós tínhamos um corpo jurídico que nos atendia na empresa, eram 7 advogados das mais diversas áreas, e eles tinham esse contrato, eles não tinham medo do risco da minha formação, porque eles não achavam que eu iria conseguir passar na prova da ordem por conta da faculdade. Então, eu lembro que um deles falava que já era muito difícil passar na ordem fazendo a Universidade Federal, imagina fazendo uma faculdade que não tinha tanta tradição assim, né? Então, o que aconteceu foi que quando eu entrei no 10º período da faculdade, porque bem naquele tempo ali foi proibido os alunos fazerem prova da UB no 9º período, porque os danadinhos faziam a prova e já entravam com mandado de segurança para exercer a advocacia antes de terminar o curso. Então, advogado é advogado, né, Fred? Não tem jeito. Então, foi então autorizado que a partir do 10º período do último ano, as pessoas poderiam tentar, e já tentando o exame da ordem. E eu, quando eu entrei no décimo período ali, eu fui fazer o exame da ordem e eu passei de pronto. Na segunda fase, eu fiquei com média 9 e pouco, porque eu escrevi tantas teses que eu não consegui espaço para colocar pé de deferimento e meu nome, né? Então, isso não tem a ver com a faculdade, não tem a ver com a instituição que você está aprendendo, tem a ver com o teu interesse de ser melhor e buscar conhecimento, sabe? Total, com certeza, concordo 100%. Agora me fala uma coisa aqui, o Edna. Você falou que não tinha cliente nenhum, que você era
né, iniciante total na área, né? Você se jogou em um Uhum. mercado novo. Como é que foi essa experiência de você ir atrás de cliente? Como é que foi o teu comercial? Que tática que você usou para começar a gerar os primeiros negócios? Então, o que que aconteceu? Eu tive que entender que eu precisava sair da caverna, né? Eu tinha que sair da caverna. Então, como você fala, ficar sentado, olhando para o nada, esperando alguém bater na sua porta, você que não é conhecido, que não faz parte de um escritório de renome, que não tem um nome forte na sua cidade, você tem que sair da caverna. Eu brinco aqui com os meus filhos, mas é pura verdade. O não, todos nós já temos. Então, vamos partir para o sim. O nada já está aqui, né? Vamos por tudo, o negócio é ir por tudo. Então, o que que eu fiz? Obviamente que primeiro eu fui atrás das minhas redes de relacionamento. Fui atrás dos meus amigos, né, dos que eu sabia que tinha empresa, fui lá pedir para fazer o trabalho de forma gratuita, se a gente achasse algum crédito, daí a gente conversava. Então, é claro que a gente aprende muito, né, Fred? Tem amigos e amigos, então muitos amigos ali, eu achei o crédito, começamos a fazer, deu resultado, começaram a indicar, e tinha aqueles poucos colegas, amigos barra colegas, que pegavam ali, né, porque na ânsia de mostrar que a gente sabia, ia lá e dava todo o ouro pro bandido, entregava o relatório, aí o amigo entregava pro contador, ele fazia a recuperação e a gente não recebia nada. Aconteceu várias vezes isso, né? Então, aprender a trabalhar uma receita de bolo faz parte também desse processo do caminhar, né? O que funciona, o que não funciona. Você não vai levantar se você não cair, né? Você não vai saber o que funciona se você não tentar o que não funciona primeiro, né? Thomas Edison ali, quando foi inventar a lâmpada, ele teve 700 tentativas. Aí alguém chegou para ele e falou assim: Nossa, só quando você fez as 701 tentativas, você inventou a lâmpada. Foram 700 fracassos. Ele falou: Não, eu aprendi 700 formas de como não criar uma lâmpada. Entendeu? Então você vai errar e acertar muitas vezes, isso é fato. E vão vir distrações que vai tentar minar a sua vontade, o seu interesse de progredir. E foi o que aconteceu comigo. Muitas vezes eu recebia não, muitos nãos no início, né? Às vezes eu ficava frustrada assim, né? Às vezes apareciam outras distrações, com outros negócios, por exemplo, eu ia lá tentar parceria com o escritório de advocacia e o escritório percebia o meu conhecimento e, ao invés de ser parceiro meu, me convidava para ser seletista dele, dizendo que eu ia cuidar do núcleo tributarista, sabe? Ou, por exemplo, outras distrações no sentido de, olha, você sozinha não vai dar certo, porque hoje as empresas buscam grandes escritórios, vem aqui e angaria cliente para mim, e eu te pago um percentual, aí você não faz nada. Aí eu pensava, nossa, eu estudei 5 anos, fiz mais tantos anos de especialização para ser uma vendedora de luxo, né? Uma vendedora mais técnica. Não é isso. Então, meu segredo foi olhar e entender a frase de Steve Jobs quando ele dizia assim: o segredo de você focar não é você focar naquilo que você quer e seguir, mas é a arte de olhar e ver tudo o que está acontecendo ao seu redor e ver todas as outras boas ideias que serão apresentadas para você e decidir não aceitar mesmo assim. Isso é foco, é eliminar as distrações, por melhor que elas pareçam ser. Então, para mim, era mais difícil mesmo começar, porque ninguém me conhecia, porque eu tinha vindo do histórico ruim. Mas depois que eu esgotei o tema ali com os conhecidos, o que que eu fiz? Bom, eu fui lembrar das minhas raízes, e é como diz a Bíblia, lembra daquilo que te traz esperança. Então, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. E o meu emprego, assim, o meu segundo emprego foi como operadora de telemarketing. Então, eu sabia vender por telefone. Eu tinha oratória, eu tinha comunicação. Isso era o dom natural que Deus me deu. Então, eu falei, vou aproveitar isso. Então, eu era aquela pessoa que assoviava e chupava cana ao mesmo tempo. Eu comecei ali fazendo uma média de 30, 40 ligações por dia para apresentar o meu serviço, para apresentar tudo o que eu poderia oferecer para a empresa, né? Então, ali, algumas aceitavam receber o meu material, outras não, porque já tinham um corpo jurídico, e eu lembro que eu criei 2 chavões, assim. O primeiro era quando a pessoa falou assim, não, eu não preciso de você, porque tudo isso aí que você está me oferecendo eu já tenho aqui contratado. Eu falava, mas você não tem.
dá uma oportunidade para eu sentar na sua frente para você ver uma coisa. E na brincadeira ali, o empresário acabava cedendo, e eu ia lá conversar, tomar um café, e acabava saindo dali com um contrato de consultoria. E o outro jargão que eu uso muito é: aqui você não fala com um consultor, você fala com um especialista. Então, eu sou especialista naquilo que eu estou fazendo, sabe? Então, meu material eu me apresento dessa forma, porque eu lutei muito para aprender tudo que eu aprendi, o conhecimento que eu tenho, e eu não posso desmerecer isso. Então, ali, como matéria de marketing, e marketing assim, de baixo custo, era eu contratar a mim mesma, mesmo tendo todos esses títulos, para ser a telemarketing do meu próprio serviço, do meu próprio produto, né? E eu comecei, então, ligar, e no começo ali foi penoso, eu fazer 40 ligações para talvez uma ou duas ali, não, pode mandar o material, e muitas vezes não convergia em contrato ou em visita, né? E foi indo, foi ali 1 ou 2 meses assim, até que então eu comecei a colher frutos dessa persistência. Então, eu entendi assim, como boa vendedora, né? O sangue vendedor corre nas minhas veias. Existe no telemarketing o tal do telemarketing ativo e o passivo. O passivo é aquele que só recebe a ligação e daí, na nossa linguagem, opa, tá para nós, o cliente demonstrou interesse já 50% do caminho. E o ativo é quando você realmente liga, que é o que a gente faz muito, né? Ligar, oferecer o serviço. Quando, enfim, eu recebi uma ligação passiva de alguém que tinha visto meu material e tinha tido interesse, eu vibrava e já tocava o sininho como se eu já tivesse o contrato, porque eu entendia, nossa, é lá fazer o contrato, canetear, e eu ia com esse espírito, sabe? Eu não ia com o espírito de talvez, eu ia com o espírito que o negócio já era meu, que o contrato de consultoria já era do escritório, né? E assim eu fui conseguindo subir degrauzinho, e aí também arrebentar com todas as distrações e com todos os barulhos externos que faziam querer faziam com que eu queriam fazer eu entender que eu não tinha mais direito de ser feliz, de ser próspera, e que ninguém ia me dar ouvidos porque eu não era um escritório grande, sabe? Então, assim, eu falei, poxa vida, se esses escritórios grandes estão querendo me contratar, é porque algo de bom eu tenho. Algo de bom eles viram em mim, então eu vou mostrar isso para o meu cliente. E assim a gente começou. E daí nós começamos a fazer os trabalhos, o E-Auditoria foi uma ferramenta de fato que ajuda, não me ajudou, ajuda até hoje, e hoje muito mais ainda com a evolução, né, de tudo ali que tem, inclusive no próprio E-Auditor ali, os cursos, os treinamentos nos ajudam bastante em vídeo. O que eu fazia? Eu ofereço a consultoria ali para ver se o cliente tem possibilidades ou não de crédito, mas, sinceramente, isso é a última coisa que eu falo para o cliente, porque eu faço primeiro ali um compliance para o cliente para ver como que o fisco olha para ele, né? Então, eu não vou lá querendo arrancar o dinheiro do cliente, eu vou lá para propor solução. Eu entendo que todas as pessoas, quando se conhecem, elas têm que ter um objetivo na vida, Fred. Então, por exemplo, você me conheceu e eu tenho que deixar você com a impressão que foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida por ter me conhecido. Você tem que ser essa influência positiva. E eu levo isso para o pro profissional, né? Então, eu faço ali uma auditoria da empresa de 1 mês e oferto para ela. Eu aproveito essa ferramenta, essa auditoria avulsa que o auditoria tem, e faço isso e mostro para o cliente como que o fisco está enxergando ele e quais os riscos que ele está correndo de ser auditado, de ser multado por, de repente, divergência de escrituração. E daí o cliente vê que há valor nessa relação. E daí a gente parte para o contrato efetivo, né, um contrato que eu chamo de ganha-ganha, onde eu vou analisar se ele tem crédito para que eu possa compensar, restituir, ajustar débitos passados, e aí sim vir o ganha do proveito econômico de tudo que eu faço para ele. Nossa, ó, eu notei várias coisas para a gente comentar aqui. Primeira coisa que você falou, que eu acho que vale a pena a gente trazer, é a questão da distração. É, Realmente, as pessoas, ao longo aí da sua tentativa de empreender no tributário, de ter sucesso nessa área,
elas precisam ter muita persistência, né? É. Porque é aquela história da formação do hábito, né? Para você formar um hábito, você tem que ter um gatilho que vai gerar uma rotina e essa rotina vai te dar uma recompensa, né? Uhum. Esse é o gatilho básico da formação de um hábito. Só que o ser humano está acostumado a ter recompensa muito rápido. É. Então, você tem algum gatilho, então, tipo assim, você visitou uma empresa, é um gatilho. E aí você já quer logo o contrato, você já quer logo ter sucesso. Então você visita 3, 4 empresas, recebe não, desiste. Né? Aquilo que Uhum. você falou, o empreendedor às vezes desiste por não compreender muito bem o processo. Por isso que é legal a gente estudar e saber que isso faz parte do processo, para você continuar se automotivando Uhum. a seguir em frente. Então, essa questão de você ter a persistência para poder saber que o processo comercial demora um pouquinho para essa recompensa vir, né? Porque a maioria das pessoas desiste por causa disso, porque você está acostumado a ter um gatilho e já querer logo uma recompensa em volta. E isso às Uhum. vezes não acontece, demora um pouquinho. Esse é um processo mesmo. E nesse processo aí de você tá prospectando, tá propondo recuperação de crédito, acontece o seguinte também, as distrações, né, que a gente estava falando. Você começa a ficar sem caixa. E aí você começa a ter outras oportunidadezinhas para fazer um trabalhista que pintou, para fazer Uhum. de repente, um outro serviço que você já não estava querendo fazer há muito tempo, mas você precisa botar dinheiro em casa. E a coisa vai acontecendo dessa forma. Quando você vê, o seu foco já não é mais o tributário. Você já não está mais focado ali 100% naquela área e você já começou a dividir o tempo com outras coisas que você já queria largar há muito tempo. Isso é muito comum, né? É. Então, uma coisa que depois eu vou pedir para você falar para o pessoal e que eu martelo demais é a questão da necessidade de você criar recorrência para você. A gente tem Uhum. que criar recorrência para ter tranquilidade mental de poder aguardar as grandes oportunidades, os picos de lucratividade que a gente gera, que são os honorários sobre crédito, que é uma defesa que você pega, que é um planejamento daqueles mega planejamentos que você tem participação sobre o resultado. Enfim, a gente precisa ter um colchão de liquidez para aguentar esperar esses picos de lucratividade que vem. Não dá para ficar vivendo só com pico de lucratividade. Se você ficar se focando só em pico de lucratividade, o que vai acontecer? Você fatalmente vai ser obrigado a se distrair do seu foco. Você vai precisar fazer outras ações para gerar caixa. E isso é ruim para a tua meta final. Então você acaba sendo aquele pato, né? Que, que não nada direito, que não voa direito, que não anda direito. Então você acaba fazendo as coisas meio que pela metade, né? Outra coisa que você falou, que eu acho que é bastante interessante, é uma coisa que eu martelo muito também, é a questão da gente não focar num único produto e num único viés. Olha só que interessante, pessoal. A Edna entra no cliente propondo solução de problemas tributários, tá? Então, ela resolve problemas que a pessoa tem. E ela começa pelo compliance. Então, o que ela fala, poxa, a gente tem uma ferramenta maravilhosa de compliance, de verificação de obrigações acessórias. Por que você não usa isso? Por que você não pega o SPED do cliente, analisa e demonstra que ele tem problemas? E você pode, inclusive, ganhar dinheiro com isso. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre essa questão, mas é uma forma muito boa de entrar no cliente, que também nos leva a pensar também nas formas de abordagem, né? As formas de abordagem, pessoal, tem que ser criativas. Você não pode seguir a mesma fórmula para tudo. Se você, às vezes, chega propondo uma recuperação de crédito, você corre um grande risco de ouvir que a pessoa já tem um jurídico que faz isso, como a Edna acabou de falar para a gente. Ah, não, eu já tenho um corpo jurídico, ah, não, eu já tenho um advogado que me atende, meu contador já faz, e a pessoa não deixa você evoluir naquilo. Então, criatividade na hora de entrar no cliente é muito legal também. E, por fim, o último ponto que eu queria comentar é a sua estratégia de simpatia. Quando um cliente nos contrata, nós que somos prestadores de serviço, ele não está comprando o serviço, ele está comprando você. Ele está comprando, na verdade, um relacionamento de longo prazo contigo. Né? Você não vai lá vender o serviço e ele nunca mais vai ver a sua cara. Na verdade, você vai estar lá por meses, quiçá por anos, se relacionando com esse cliente. E uma vez que você está lá, você tem que se vender primeiro do que vender o seu serviço. Primeiro ele tem que comprar você. Depois ele vai comprar o teu serviço. Isso que você falou é mó barato. Então, quer dizer, você não falou nada técnico, você criou uma situação de simpatia, enfim, de quebra-gelo, e esse funcionário falou, pô, deixa eu conhecer essa menina aí, gostei dela.
e aí ele te recebeu, te deu a oportunidade de você expor tecnicamente o trabalho e a coisa fluiu porque ele gostou de você, né? Então, é uma coisa que o pessoal tem que ter em mente. A gente tem que ser simpático, a gente tem que gerar sintonia com o nosso cliente. Ele primeiro tem que comprar você. Depois que ele comprar você, ele vai comprar o seu produto. Concorda ou não É. concorda, Ed? Nossa, super concordo, né? Tudo bem que aí nesse ponto eu meio que tenho um pouco mais de vontade, porque eu não gosto de falar nada, né? Você já percebeu? Então eu aproveito isso da melhor forma possível, né? Trazendo, porque você sabe, Fred, eu e meu marido nós trabalhamos juntos, né? E eu amo levar o meu marido nas reuniões, que eu falo que nós somos o tira bom e o tira mal. Ele é o tira bom. Então meu marido ele sabe de tudo, é muito engraçado. E ele tem uma memória fotográfica, sabe, visual, e até assim de datas, de eventos e acontecimentos que eu acho admirável, coisa que eu não tenho, assim, né? Então, eu vou te chamar de outro nome, até ou você se convencer de que você é esse nome, ou então até eu entender que você chama outro nome, entendeu? E é isso super de boa, assim, né? Eu tenho essa dificuldade. Eu preciso anotar tudo. E daí é muito engraçado que nas reuniões, a gente falar sobre direito tributário, que é algo muito chato, que incomoda o empresário, é a última coisa. Então, olha, meu marido fala de todos os eventos que você possa imaginar, né? Desde das grandes invenções, dos grandes times mundiais, dos carros de época, tudo que homem adora, né? E o problema é que daí ele rouba a cena, né? Ele rouba a cena e ele não me deixa falar. Então fica meio que ali uma briga de quem fala, e eu brinco de quem está com bastão para falar, né? Mas assim, o que eu quero dizer para você é que a reunião, mesmo quando ele não está, né? Quando ele não está fazendo essa mediação ali, a reunião ela flui naturalmente, porque você não chega com aquele ímpeto de roubar, de tomar, não é roubar, mas tomar o dinheiro. Eu vim aqui porque eu estou interessado no seu dinheiro, né? Eu quero que o empresário entenda que eu estou interessada no problema dele. É fazer com que ele não pague mais imposto do que ele deve para o fisco. Ele tem que pagar aquilo que realmente é devido, é legal, e brigar contra as abusividades e buscar os direitos dele. Então, a gente começa a falar ali de situações e eu sei que ele está passando, porque eu já estudei todo o métier dele, o que ele faz, qual que é a cadeia produtiva dele, para eu chegar preparada para meio que direcionar a nossa conversa para o que é interessante para o cliente, né? O mercado dele, como que está o mercado interno, o mercado externo, né? Como que está a importação, exportação, se ele faz isso, se ele não faz, quem são os principais concorrentes. Então, você tem que ir preparado para uma reunião, não é? Não é só ir lá e falar, me dá aqui, eu quero tomar o seu crédito. Então, conversando sobre a necessidade dele, né, do negócio dele, da necessidade de crescimento, né, de ampliação, de maior produtividade, maior comercialização, com um BDI maior, conversando sobre outras coisas que daí envolvem o direito empresarial, a gente o próprio cliente vai dizendo para a gente quais são as oportunidades que nós temos ali. Né? Já aconteceu casos, por exemplo, de eu oferecer o compliance, e no compliance, usando a ferramenta do e-auditor, eu consegui enxergar ali a declaração de rendimento do cliente de uma forma que eu sabia que o cliente tinha crédito a recuperar, mas a minha orientação foi que ele não recuperasse, porque estava tudo errado. A escrituração fiscal dele estava toda errada e existia um grande risco dele trazer para dentro de casa uma fiscalização em multas absurdas, além daquelas que a própria ferramenta apontou que seriam passíveis dele tomar, inclusive com valores e artigos fundamentando a multa, né? Eu lembro que nesse cliente lá tinha uma possibilidade de multa que o auditor apontou, que seria R$ 150.000 a multa que ele poderia tomar por conta daquela escrituração errada que ele estava fazendo, sabe? Então, nesse caso, o que eu orientei? Vamos arrumar a casa. Vamos fazer um contrato mensal, e aí entra no que você falou na recorrência, vamos fazer um contrato mensal de consultoria aqui, e vamos fazer um planejamento para que no próximo exercício a gente mude o seu regime tributário e você possa aproveitar esses créditos que já serão presumidos, vamos aproveitar esses créditos
com consciência e com mais tranquilidade. Então, eu fidelizei o cliente de duas formas. Lá no ano que vem, eu vou ter o proveito econômico do crédito, que eu sei que ele tem e a gente vai aproveitar, e no contrato mensal de consultoria, fazendo planejamento tributário para ele. Aí, eu funciono como, literalmente, como o consultor tributário para questões tributárias, em relação a códigos NCM, inquinais, alteração contratual, né, o que fazer, o que não fazer, abre filial no Simples ou incorpora o serviço, e daí você vai criando essa recorrência de uma forma que o empresário, que não gosta de pagar muito consultoria jurídica, entenda que é imprescindível ter uma consultoria tributária na empresa dele para fazer com que o negócio dele cresça de forma mais saudável. Gente, olha só. Vamos lá de novo. Várias lições aqui. Primeira lição, que ainda falou para quem está visitando o cliente aqui, é o seguinte: faz seu dever de casa. É um saco receber gente que não conhece a tua empresa. Já falei, falo isso no Instagram direto, é um saco. Eu não tenho paciência de receber o pessoal que chega e fala assim: aqui, me conta um pouco do teu negócio. Pô, vai, olha meu site, cara. Eu não tenho tempo para ficar te explicando o que eu faço, entendeu? Porque essa informação só interessa ao vendedor, não interessa nada ao cliente. O que o cliente interessa ficar contando o que ele faz, explicando esse tipo de coisa? Então, você faz seu dever de casa, vai visitar uma empresa, vê o que ela faz e tal, para você direcionar as perguntas de maneira mais inteligente. Aí você não vai falar perguntas básicas, você vai, de repente, entender como é que está o mercado atual, que rumo que ele está tomando, como é que é o planejamento que ele está fazendo, etc., porque aí você vai ter noção do contexto e passa. Outra coisa, o pessoal chega muito focado em produto, né? Isso que eu estou falando. Eu vou vender esse produto e vou lá. E aí, quando o cliente começa a ver, fala, puta, lá vem mais um cara tentar me vender as coisas, né? E as pessoas hoje não aguentam mais receber vendedor, gente. A gente não pode ter a postura de vendedor, a gente tem que ser realmente a postura de consultor. Porque isso eu falo por nós mesmos, né? Quem está assistindo a gente aqui, garanto também que se receber uma ligação de alguém tentando vender algo, de cara já vai criar uma resistência, porque no mundo moderno, no mundo que a gente vive hoje, a gente já não tem mais paciência para ficar recebendo propostas de venda, né? As pessoas querendo nos vender as coisas, né? Hoje a gente, o segredo, né? Desde sempre, aliás, né? Mas assim, mais do que nunca, hoje é fazer o cliente querer comprar. E como que você faz o cliente querer comprar? Ele entendendo que você está preocupado com o problema dele, ele entendendo que ele tem um problema, você tem que fazer que ele entenda que ele tem um problema e que esse problema traz implicações na vida dele e que ele precisa de alguém para resolver esse problema. Então, a sua venda, na verdade, não é uma venda para ir lá e tentar empurrar um produto para o cliente. Não é isso. É você fazer o cliente entender na mente dele que ele tem algo ruim, que é o que a Edna faz. Ela roda primeiro o compliance e fala, cara, você tem um problema. E esse problema traz implicações para você. Que tipo de implicações? Ele pode te gerar multa, ele te impede de aproveitar créditos que você tem de direito. Nós precisamos resolver isso. E aí o cliente começa a ver a Edna como alguém útil, como alguém que tem utilidade para ele. Poxa, ela pode resolver esse tipo de coisa para mim. E aí ele começa a querer que ela trabalhe para ele. Entende como é que é diferente? É isso, gente, que vocês têm que fazer. Então não chega lá querendo focar em um produto, querendo pegar seu honorário e partir para porque a gente percebe, o cliente percebe esse tipo de coisa. Quando você se preocupa realmente com o problema que ele tem, faz ele enxergar esse problema e faz ele enxergar as consequências que esse problema pode trazer para ele, ele começa a te ver com outros olhos. Poxa, essa pessoa que está me visitando realmente pode resolver isso para mim. Bom, me fala mais, me explica melhor. Pronto, quando ele começa com esse tipo de coisa, checkmate. Aí você já criou a condição propícia para você fazer o seu negócio. Então, olha só, muito bacana. É uma aula que a gente está tendo hoje aqui com a Edna, porque realmente vocês veem que ela aplica isso tudo e por isso que ela tem sucesso, né? E daí, Fred, olha que interessante. Daí você, imediatamente, quando você faz isso, e você percebe o interesse, daí muda, né? O foco. Você está indo lá porque você tem interesse no empresário, na empresa, mas daí muda o foco. Você passa a ser o alvo de interesse. E daí uma crença limitante, ela cai por terra. Qual que é a crença limitante? De que se você não está num escritório grande, você não pode prestar serviço para empresas de médio, de grande porte. Se você não tem um nome de relevância, ou não fez uma faculdade, uma instituição de relevância, né, tem um nome para isso, mas me ajude aí que me fugiu a palavra, mais Conceituada?
é conceituada, né? Você não tem chance no mercado, porque na verdade a oportunidade que vai criar é você. Você está ali. Eu tenho um filho meu que ele quer muito ser jogador de futebol. Então, assim como o meu primeiro filho, quando ele teve os sonhos dele, a gente deu as ferramentas para que ele chegasse aonde ele está hoje. Hoje, meu filho, ele tem 29 anos e é engenheiro de dados de empresas suíças e ele trabalha dentro da casa dele com roupão. Então, conforme os nossos filhos vão sonhando, nós vamos dando ferramentas para eles. Mas eu falo para os meus filhos que não adianta absolutamente nada. Nós queremos por eles, nós trazemos a ferramenta, porque nós não somos nós que vamos usar as ferramentas. Né? Então, a oportunidade é dada para todo mundo. E eu amo citar a Bíblia, independente de crença ou religião, porque a Bíblia é um manual de talvez assim de você pensar um pouco na vida, é um manual de reflexão, né? Tem uma passagem em Eclesiastes que fala assim, que o sol nasce para todos. Ele nasce para o bom e nasce para o ruim também. Ou seja, Deus não faz distinção de ninguém. O sol vai nascer para todo mundo, para aquele que nasceu em berço de ouro e para aquele que não nasceu em berço de ouro. Então, o que a gente vai fazer com isso é que depende só de nós. As ferramentas estão aí, o conhecimento, o livro. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar livro. Vai na biblioteca pública e pega lá um livro. Pede emprestado. Você não tem amigos? Vai na faculdade lá, senta lá e lê livro, sabe? Então, eu gosto de fazer live com quem tem um monte de livro atrás de si, porque demonstra o interesse que a pessoa teve sobre aquele determinado tema e a vontade dela de se tornar melhor. Estou construindo uma estante assim com os meus 3.000 livros, viu? Para ser chique Eu amo. também, quando eu fizer a live. Eu Sabe, também, eu também. você sabe que o meu Hum. pai, ele tem assim, um acervo de livro assim, é muito gigante, né? E ele tem muita vontade, e eu acho que ele vai fazer, porque ele é um cara determinado também. Ele está fazendo uma fundação, porque ele quer deixar esses livros para a comunidade, né? E é Uau, muito que livro, legal. tipo assim, é muito livro mesmo, assim, não tem onde botar, entendeu? Tipo, não cabe, num Ah, eu apartamento não cabe e tal. imagino, né? E ele deixava esses livros 3 na fazenda, gerações né? de auditores. Uhum. Hein? Eu imagino que tenha, são 3 gerações, né? Você pensa que eu não te acompanho? Te Pois acompanho. é. O meu último, o meu último pesar, vou te dizer, vou aqui abrir meu coração para você. Foi que lá na conferência, naquele momento que eu fui lá falar com você, eu fui pegar o livro para autografar e comprar o livro, e a gente conversou e foi tanta loucura que eu tive que sair para ir embora, esqueci de comprar o livro para você autografar. Você acredita nisso? Ai, não Ah, não, mas eu te acredito. mando agora. Mas vai chegar no correio para você, então. Isso é Então, fácil de eu fiquei resolver. triste, viu? Eu falei, eu Não, vim isso é aqui mais só fácil. para isso. Não, essa é a parte fácil. Mas aí, cara, ele vai fazer exatamente isso. Assim, a gente foi criado num ambiente de muita leitura lá em casa. E óbvio, né? Uhum. A gente cresceu no meio daquilo, pai lendo muito, pai escritor também, um mega escritor, um advogado assim brilhante também, adora, né? A escrita é a ferramenta dele. O que é legal é que ele vai fazer uma fundação e já está vendo casa para isso tal, para Uau. colocar esses livros a favor da comunidade, porque não tem o que fazer com esses livros mesmo, né? Tem muito livro, né? Muito Uhum. acervo de autores assim completos tal, uma coisa muito bacana. E livro, leitura, né, gente? É tudo, é um hábito que a gente tem que aprender a ter e desenvolver essa constância. É um pouquinho por dia, né, Edna? Que a gente pega, mas se tiver a disciplina de pegar e estudar um pouquinho todo dia, mas não é ler para só por ler, é ler pensando como que você vai aplicar, ler pensando em como que você vai fazer isso, se você for fazer um livro técnico, né, tiver um livro técnico, você tem que ler com um olhar crítico, né? Você tem que ler pensando, poxa, como que eu aplico isso na minha vida? Como que eu posso melhorar meu negócio com esse ensinamento? Concordo, não concordo? Não é só pegar e ler. Então, quando você toma esse gosto, você começa a ver que vem tanto insight legal que você começa a querer mais. Você fala, não, eu vou ler mais, porque tá vindo coisa legal, tô aplicando, tá dando certo. Então é maravilhoso mesmo, assim, eu amo. Mas Mas você sabe o que acontece? Que essa questão da leitura, a gente percebe uma outra evolução, Fred. Nós vemos muito hoje em dia profissionais rasos,
pessoas rasas, porque se alimentam de fragmentos de informação. Por isso que, se a gente for fatiar o nosso mundo, eu não vou falar nem Brasil, o nosso mundo, a proporção de massa, de pessoas que vão pela massa, que vão pelo que os outros dizem, é muito maior do que aqueles que são efetivamente críticos e pensantes. Então, quando nós entendemos que o poder está dentro de nós, porque nós já temos tudo que nós precisamos para discernir entendimento e conhecimento. Eu costumo dizer que se a pessoa ela se acha sábia, ela se torna tola, porque ela não se torna ensinável, porque ela acha que ela já sabe de tudo. Agora, a pessoa que quer conhecimento, que é conhecedora, ela se torna ensinável, porque ela vai entender que ela sempre vai aprender um pouco mais, e um pouco mais com qualquer pessoa. Então, é com o faxineiro na empresa que você chega, sabe? É com a tia do café, com a recepcionista. Então, a atenção ela não pode ser só para o empresário, né? Então, mas isso, se você não tem de berço, por exemplo, eu não tive isso de berço. Os meus pais praticamente são analfabetos. O meu pai era metalúrgico e estudou até a quarta série, né? Então, nordestino, complicado, então eu não tinha isso. Então, a vontade de não ser aonde eu estava, que era uma favela, eu sempre, desde muito pequena, eu falava assim, ó, eu nunca gostei de ambiente feio, nunca gostei, né? Ele não precisa ser luxuoso, mas ele tem que ser organizado e limpinho. Então, eu falava, eu olhava aquela situação feia, assim, do ambiente que eu vivia, do barraco que eu morava, e eu falava, e era engraçado que é algo que marca, né? Nós tínhamos, eram 5 morando em casa, e era apenas um guarda-roupa para 5 pessoas. E eu ficava louca da vida, porque não tinha organização. Eu era responsável de organizar o guarda-roupa, mas não tinha como, porque meus irmãos, o mais novo, a mais nova e o mais velho, não entendiam isso, né? A minha mãe não ficava tempo suficiente para poder deixar a coisa organizada. Então, era uma loucura, e eu falava assim que eu estava miserável, mas eu não era miserável. E quando eu crescesse na minha casa, ia ter um guarda-roupa para cada quarto, para cada pessoa, porque eu não admitia essa desorganização. E eu pintei isso ali na minha tela mental e fui buscando isso, sabe? E hoje, de fato, na minha casa, todos os quartos têm o seu closet, né? Tem os seus guarda-roupas, e daí meu filho casou, foi embora, eu roubei o closet dele também, e assim por diante, entendeu? Eu fui colocando um casaco de inverno, 2, 3, eu falei, gente do céu, não cabe mais. Então, é uma cultura que só você pode desenvolver, né? Aí eu adoro dar exemplo, né? Então, aqui em casa eu tenho os 2 menores. Hoje a Alice está com 12 e o Arthur está com 14. E daí, há 2 anos atrás, eu falei, cara, eu tenho que instigar, inspirar eles lendo, como? Pelo testemunho, eles vendo que a gente lê, e a gente tem uma sala de leitura aqui, e mostrando para eles o benefício da leitura. E daí, o que eu fiz? Eu lancei um desafio para eles. Olha o que é a mulher, hein? Presta atenção, o que é o empreendedor. Aí eu falei assim, gente, esse negócio é o seguinte, eu vou tratar com vocês como um advogado, vocês vão ter prazo fatal. Então, vocês vão escolher o livro que vocês quiserem, e eu vou ver a quantidade de página que tem nesses livros, e eu vou dividir essas páginas em dias. Então, vocês vão obrigatoriamente ter que ler, no mínimo, 10 páginas por dia desse livro, para terminar esse livro, e depois que terminar, vocês vão ter que me fazer um resumo do capítulo a capítulo, ou do livro inteiro, mas eu preciso entender que vocês entenderam sobre o assunto. Então, foi lançado o desafio. Aí eu falei, ó, o negócio é o seguinte, e cada livro que vocês leem, vocês vão acumular um crédito de R$ 100 por livro. Então, quanto que vocês vão ganhar? O céu é o limite, vai depender de vocês. E lá em dezembro, eu entrego para vocês o seu prêmio, né? Vamos dizer assim, o seu proveito econômico desse trabalho que vocês tiveram, porque eu precisava que eles aprendessem o gosto pelo livro. Resumo da ópera. A Alice, como toda boa mulher e toda boa empreendedora e líder nata, viu uma oportunidade. Então, Fred, ela lia 2 livros por mês, às vezes até 3, e me entregava o resumo. O meu filho, ele é atleta do futebol, escolhia os livros voltados, né? Eu lembro que o primeiro livro que ele escolheu foi a biografia da Nike.
300 e poucas páginas. E daí, então, nós demos ali 15 dias para ele, sendo tal dia o prazo fatal. Ia passando o tempo, a Alice lá, arrebentando de ler, e ele, como todo bom atleta, que acho que não precisa estudar, né? Antes era assim, hoje, graças a Deus, a cultura tem mudado, quieto, na boa. E a gente falando, Arthur, ó, tá chegando o prazo. Ah, acabou o prazo? Não acabou. Faltam 10 dias, não acabou. E era assim, quando faltava 7, Arthur, tá acabando o prazo. Resumo, quando foi 23 horas da noite, da véspera de acabar o prazo, ele começou a ler o livro, de 387 páginas. Você acha que ia dar bom? Não ia. Meio-dia do prazo fatal, ele veio pedir prorrogação de prazo. Eu falei, prorrogo até 23 horas e 59 minutos de hoje. Dá seus pulos. É óbvio que ele não conseguiu ler. E se ele tivesse conseguido ler, mesmo que com a leitura seletiva, ela não ia ser proveitosa. Aí nós demos a oportunidade de outro. Para resumir a história, ele achava que nós, como pai amoroso, jamais íamos fazer distinção entre ele e Alice. E que quando chegasse lá no final, o valor que a gente ia pagar para ela, a gente pagaria para ele também. Então, essa foi a primeira dura lição que meu filho teve na vida. Quando chegou lá em dezembro, no início de dezembro, eu peguei notas, fiz questão de pegar lá os quase 3 mil reais em nota na época e montuei. E deixei ali um monte de nota e um outro papel zero. E a gente fez uma reunião aqui e nós entregamos para Alice o prêmio e para ele nada. Ele se sentiu muito incomodado com aquilo. Ele ficou muito triste, porque ele tinha certeza, Fred, que a gente ia dar para ele algo que ele não mereceu, entendeu? E a minha filha falou: mãe, não, eu não quero dinheiro, me compra um notebook, porque para mim é mais fácil ler e-book pelo notebook. Entendeu? Então, ela gostou tanto de ler que ela continuou com a cultura e agora não mais livros, agora ela está lendo e-book sobre o vôlei, que é o que ela decidiu aí trilhar, sabe? Então, é um testemunho para a gente que mesmo que você tenha nascido em uma família abastada, em uma família que já tem uma cultura igual você está na terceira geração de auditores, um pai exemplar, um pai inspirador. Se você ficasse sentado e não fosse lá trilhar o seu próprio caminho, plantar as suas próprias sementes, talvez a empresa do seu pai não existisse hoje mais, esse legado que ele deixou. Talvez hoje você estivesse frustrado porque você não estaria no estágio recebendo aquilo que você achava que merece, porque seu pai foi um auditor de sucesso lá no passado e plantou sementes excelentes. Então, se você não se dedicar, se você não tiver a sua parcela de sacrifício no processo, de nada vai adiantar o nome que você tem ou o canudo que você conquistou, Deus sabe como, né? Verdade. E Edna, com esse ensinamento maravilhoso, a gente vai encerrando aqui o nosso Conversa com Quem Faz, porque infelizmente, mas infelizmente mesmo, a gente tem um limitezinho de tempo, mas você já está intimada, e não é convidado não, é intimada a vir fazer outros programas com a gente, porque com certeza a Vou gente não adorar. esgotou o tema, e a gente vai ter muita coisa ainda para conversar, e você vai ter muitas lições ainda para nos ensinar, tá? Obrigado de coração você ter vindo aqui conversar com a gente. Adorei nossa conversa e tenho certeza que quem assistiu a gente também adorou, tá? Quer deixar um recado final para o pessoal? Quero sim. Quero dizer para vocês que vocês têm uma ferramenta excelente à disposição de vocês. Uma equipe maravilhosa. E daí, se eu pudesse deixar um último ensinamento aqui que está na Bíblia, fala assim: Jesus ensina o povo através de uma parábola do amigo inoportuno. Então, quando você tiver muita dificuldade, faça igual eu. Eu bato na porta do Eu Auditoria todo dia, o tempo todo. Até quando? Até ela abrir. Gente, abre muito rápido. Os especialistas nos atendem com uma presteza. Eu não sei nem quantos mil clientes vocês têm que usam a ferramenta, mas a impressão que tenho é que toda vez que as meninas falam comigo, ou o contador, né, ou as especialistas falam comigo, é que eu sou a única cliente de vocês. Então, é uma ferramenta que funciona, é uma ferramenta ímpar no mercado, é uma ferramenta que pode te dar subsídio de chegar ali, trilhar a ponte, ultrapassar a ponte e chegar ali no caminho onde você pretende chegar. Pode ter certeza que a gente faz de coração com muito amor.
É verdade. Por isso que Ah, tem que reflete ser dessa isso. forma. Todo mundo lá com muito amor, muita paixão e muita dedicação. Eu acho que isso que é o segredo, né? A gente tem que amar o que faz, e quando a gente ama o que faz e se dedica, poxa, ouvir isso aí é fenomenal. Mas, Edna, obrigado de coração. E, galera, vocês que estiveram com a gente aqui até agora, muito obrigado por acompanhar. E esse Conversa com Quem Faz foi sensacional. Até o próximo. Tchau, gente.